Buster Keaton foi um comediante americano nascido em 4 de outubro de 1895 e falecido em 1º de fevereiro de 1966. O auge da carreira dele foi durante a época do cinema mudo, e ele é considerado um dos 3 grandes comediantes da era muda do cinema americano, junto com Chaplin e Harold Lloyd. Em comparação com eles, Chaplin era um comediante que era mais assim um bailarino, que tinha uma grande coordenação motora, um grande controle sobre o corpo, e Harold Lloyd ele conseguiu representar muito bem um homem americano moderno da década de 20. Buster Keaton ele se notabilizou por ser um excelente dublê, por fazer cenas de ação muito bem, por ter sempre muita coragem. Além disso, ele tinha uma mente extremamente analítica e ele conseguia muito bem analisar as cenas de acordo com máquinas. Ele conseguia criar máquinas e aparelhos para serem usados naquelas cenas de cinema, e isso dava para ver nos filmes assim, que dava um toque muito moderno. Ele nasceu numa família pobre, numa família que já há algumas gerações se apresentava no vaudeville americano. O vaudeville era um show de variedades, uma mistura de circo e teatro, junto com seus pais e junto com seus irmãos. Ele começou muito pequeno. E ele estreou no cinema em 1917, quando ele tinha 22 anos. E ele estreou através do Roscoe Fat Arbuckle, que era um ator de comédias que já era muito famoso na época e que deu para Buster Keaton a primeira oportunidade dele em filmes. E ele trabalhou junto com esse ator, o Roscoe Fat Arbuckle, até 1920. A partir de 1920, Buster Keaton passou a ter a própria liberdade artística para fazer os seus próprios filmes. E por isso até que ele teve esse grande auge da carreira dele na década de 20. Porque no final da década de 20 aconteceu uma coisa que acabou afetando negativamente a carreira do Buster Keaton. Mas enfim, podemos ver por um dos curtas dele, o One Week, que foi feito em 1920, que foi feito a partir de uma ideia até muito simples, de um casal recém-casado, que muda para uma casa nova, só que a casa é montável. Eles têm que montar uma casa, a casa todinha, porque eles vão morar lá, então eles têm uma certa pressa para fazer isso. Esse curta já é um curta muito bem feito, porque justamente dá a Buster Keaton a chance dele poder criar várias piadas, várias brincadeiras, várias cenas com essa coisa de montar os cômodos da casa, que não era nem montar os móveis, era montar a casa mesmo em si. Então assim, tem umas cenas muito criativas, tem umas cenas muito interessantes de perigo do próprio Buster Keaton. E uma coisa bem interessante assim, que fica claro já a partir desse filme, é que assim, sempre tinha o Buster Keaton e uma atriz principal que contracenava com ele. E assim, contracenar com o Buster Keaton não era fácil, até as atrizes que contracenavam com ele assim, tinham que ser boas em fazer cenas de perigo, cenas de ação, porque na fase do cinema mudo em Hollywood não era comum existir dublê. Essa coisa de ter o dublê, de proteger o ator, pelo menos o ator principal do filme, né, das cenas de perigo, isso só foi acontecer depois. Até o final da década de 20, até um pouco além disso, os atores é que faziam as suas próprias cenas de ação, e isso também se estendia às atrizes. O próprio Harold Lloyd, lembrando, né, que ele tem aquela cena que ficou icônica, né, a cena mais famosa dele, do Harold Lloyd, que é ele pendurado num relógio. Chaplin também fez várias cenas de perigo, né, ele sabe, todos os atores de comédia americanos da época do cinema mudo, era um pré-requisito você saber cair, para você não se quebrar todo, porque você ia cair, isso é fato. Mas além de tudo, você tinha que saber cair para você não se machucar muito, não se quebrar todo. E voltando ao Buster Keaton, uma coisa interessante da carreira dele é que muitos anos depois, né, ele teve esse auge da carreira nos anos 20, e muitos anos depois ele foi ao médico.
E o médico perguntou a ele onde ele teve o acidente, como que ele havia quebrado o pescoço, porque o Buster Keaton tinha feito uma radiografia e ele tinha uma lesão na coluna cervical, uma lesão na vértebra da coluna cervical, como se ele tivesse quebrado o pescoço. E na verdade, essa lesão, muito provavelmente, nem o próprio Buster Keaton tinha certeza de onde tinha vindo essa lesão, porque ele nunca havia sentido nada. Muito provavelmente essa lesão dele na coluna veio de um filme que ele fez na década de 20, que ele ficava pendurado numa corda a 2, 3, 4 metros do chão, que seja, e vinha uma carga d'água, né, como se fosse assim, um tonel de água em cima dele, e aparentemente o impacto da água no pescoço dele deslocou ou quebrou, sei lá, uma vértebra, e ele continuou trabalhando normalmente e não sentiu nada. Então, quer dizer, é impressionante, porque além da criatividade de fazer os gags na década de 20, os atores eles também tinham que ter uma resistência física muito grande. E é por isso, assim, que nessas comédias pastelão, né, que se chamam em inglês de slapstick comedies, que eram as comédias que tinham perseguição, que tinham mais cenas de perigo e tal, não era tão comum você ver um ator mais velho trabalhando, né? Por isso que você via assim, atores mais novos e tal, porque assim que eles tinham algum problema físico mais sério, eles tinham que parar de fazer esse tipo de filme. E caso o ator não conseguisse, né, trabalhar em outro tipo de filme, acabava a carreira dele no cinema. Porque realmente, assim, não era fácil você fazer essas cenas. E o Buster Keaton se destacou justamente nessa questão mesmo dessas cenas. E em alguns filmes dele, por exemplo, The Playhouse, que ele fez em 1922, ele se destacou porque ele fez, né, um filme inteiro baseado, assim, em máquinas que ele inventava dentro de casa. E o filme foi todo calcado nesse tipo de coisa. Além dessa questão, ele também tinha cenas muito bem criativas. Por exemplo, o filme Sherlock Jr., que ele fez em 1924, que ele se fazia passar por um detetive. Ele, na verdade, ele trabalhava como projecionista de um cinema e ele sonhou que ele era um detetive. Então, quando ele era detetive e estava tentando resolver o mistério, ele estava na tela do cinema. Depois ele sai dessa tela do cinema. Então, é toda uma discussão assim sobre os limites da realidade do cinema sobre a plateia. Então, assim, é muito interessante. E lembrando que o Buster Keaton ele tinha total liberdade artística na década de 20 para decidir que tipo de filme ele iria fazer. Porém, em 1921, ele se casou com uma atriz chamada Natalie Talmadge. Natalie Talmadge era irmã de outras duas atrizes, Constance Talmadge e Norma Talmadge. Norma Talmadge era a mais famosa de todas. Norma Talmadge era casada com um presidente de estúdio que também trabalhava com Buster Keaton. E eles todos eram família e tal. E ele continuou, Buster Keaton, casado com a Natalie Talmadge até 1932, quando eles se divorciaram. Mas enfim, a questão não é nem o casamento. Esse parente, né, que se tornou parente, o Joseph Schenck, marido da Norma Talmadge, cunhada dele, ele era um dos donos do estúdio. Quando foi no final da década de 1920, mais ou menos em 1928, ele vendeu o contrato do Buster Keaton para os estúdios MGM. Mas como que o Joseph Schenck conseguiu vender o contrato do Buster Keaton assim? A questão é que ele era o dono do estúdio onde o Buster Keaton trabalhou durante a década de 20 inteira. Então, como ele era o dono do estúdio e era ele que tinha dado toda essa liberdade artística para o Buster Keaton trabalhar, esse estúdio ele era pequeno, ele era especializado em comédias, e esse estúdio acabou sendo vendido para a MGM. Quando esse estúdio foi vendido para a MGM, ele foi anexado, houve uma fusão pela MGM, que era um estúdio muito maior. Então, daí, o Buster Keaton teve o seu contrato vendido no sentido de ter se tornado um funcionário da MGM, ou seja, um ator como outro qualquer.
Lembrando que nessa época, na fase final do cinema mudo, Hollywood já era muito bem consolidado, muito bem estruturado, com grandes estúdios, grandes diretores, e os atores eles não tinham liberdade artística alguma, eles eram tratados como funcionário do estúdio. Então o ator ele não podia nem dar uma sugestão de como que ele ia fazer o filme. Era como se fosse mais ou menos o ator da Globo hoje em dia. O ator da Globo, ele vai lá, ele pega o texto dele que ele vai fazer a novela, ele decora aquele texto, depois ele vai lá, algum tempo depois, e grava a cena. Não é que ele vai chegar até o autor da novela e vai falar, olha, eu quero que você escreva tal cena para mim. Até porque o ator da Globo, ele não tem nem acesso ao cara que está escrevendo a novela. Então, em Hollywood, na década de 20, a estrutura era mais ou menos essa. E foi para esse tipo de estrutura que o Buster Keaton teve que migrar. Ele teve que passar a trabalhar nesse tipo de estrutura. E claro que isso não foi bom para os filmes dele, porque ele pegou diretores assim muito engessados no estúdio, filmes de alto orçamento. E quando você, até hoje em Hollywood, né, quando você tem um filme de alto orçamento, você não pode arriscar a perder aquele dinheiro que foi investido. Você faz enredos que são um pouco mais óbvios, só que esses enredos que são mais óbvios, né, de mais fácil entendimento, eles também não são tão criativos. E isso afetou muito o trabalho do Buster Keaton. E, para piorar, além dessa questão profissional, dessa crise profissional, ele também teve uma série de crises na vida dele na década de 1930. Mais ou menos em 1928 foi quando ele foi para a MGM, essa questão do contrato dele ser vendido. Em 1929 houve a queda da Bolsa de Nova York, a Grande Depressão nos Estados Unidos, que todo mundo conhece, que a gente estuda nos livros de história até hoje. O Buster Keaton e vários outros atores e diretores e donos de estúdio em Hollywood perderam tudo que tinham. Porque nos Estados Unidos, na sociedade americana, é mais comum, já era naquela época, que as pessoas invistam em ações na Bolsa de Valores, em comparação, por exemplo, com a sociedade brasileira. Então, o Buster Keaton teve, além dessa crise profissional, logo em seguida teve uma crise financeira, de ter perdido os investimentos dele, quando a Bolsa de Nova York teve aquele problema, né, da Grande Depressão. Isso em 1929. Em 1932, ele se divorciou da Natalie Talmadge, que já era um casamento que já estava ruim há muito tempo. A Natalie Talmadge passou a odiar ele. Eles tinham assim um casamento muito conturbado. Ele tinha várias amantes. Ela também não era uma pessoa assim muito fácil de se lidar. E quando houve esse divórcio, eles tinham dois filhos homens. A Natalie Talmadge conseguiu na justiça tirar o sobrenome dele dos filhos e criar os filhos durante muitos anos sem contato nenhum com o pai. Então, crise profissional, crise financeira, crise familiar. O resultado disso é que o Buster Keaton, que já tinha alguns ascendentes que bebiam, ele já bebia um pouco. Depois disso, ele passou realmente a desenvolver um alcoolismo, a ponto dele ter problemas quando ele trabalhava na MGM, de chegar atrasado, de não ter o texto muito bem decorado, mas continuou fazendo filmes na MGM. Um fracasso depois do outro. E os filmes dele não faziam sucesso nenhum, os filmes dele não eram engraçados, ele tinha problema com os diretores do estúdio, ele tinha problema com o estúdio em si, ele também não tinha muita moral para reclamar, porque ele bebia, então ele não era mais um funcionário muito bom. Depois que acabou esse contrato dele da MGM, em meados da década de 1930, esse contrato dele não foi renovado e ele ficou mais ou menos durante uns 20 anos, mais ou menos, em total decadência, fazendo um papel aqui, outro ali, fazendo um monte de burrada na vida pessoal. Ele chegou a casar na década de 40, acho que com uma enfermeira, não sabia nem o que estava fazendo, estava bêbado, com problema de dinheiro. Então, assim, uma série de problemas que ele teve na vida dele. Mais ou menos as coisas começaram a mudar, sim, porque ele ainda viveu para ter uma fase melhor na carreira, para ele ser reconhecido, para ele ser homenageado, ele ainda conseguiu isso. Mais ou menos no começo da década de 1950,
Em 1952, ele fez o filme Luzes da Ribalta, com Chaplin. Ele fez uma participação pequena, mas ele fez uma participação como ele mesmo, como um comediante. O filme Luzes da Ribalta, do Chaplin, fez muito sucesso. Foi, aliás, o único filme que Buster Keaton e Charlie Chaplin trabalharam juntos. E nas décadas de 1950 e 1960, o Buster Keaton passou a fazer filmes assim com mais frequência, filmes que faziam um relativo sucesso. Na década de 50, a televisão americana já estava relativamente bem consolidada, então ele passou a aparecer em vários programas de televisão nos Estados Unidos, a ser homenageado. Os filmes dele começaram a passar na televisão, ele passou a ser estudado nas faculdades de cinema. Lembrando que nos Estados Unidos existe Hollywood, né? Que sempre foi muito forte, já era forte na época do cinema mudo, era forte na década de 50 e é forte até hoje. Então as faculdades de cinema nos Estados Unidos, elas são muito bem consolidadas e muito bem desenvolvidas. Então, assim, os alunos de faculdade de cinema começaram a estudar a carreira do Buster Keaton, começou a existir livros escritos sobre a vida dele, ou seja, ele passou a trabalhar com mais frequência e ele se tornou reconhecido nas últimas 2 décadas de vida dele, mais ou menos. E ele conseguiu casar de novo, né, com uma moça mais nova do que ele, porém, era uma moça muito legal, era uma moça muito bacana, e ele teve uma vida de casal muito boa com ela. Eles não tiveram filhos, né? Os únicos filhos que o Buster Keaton teve foram esses 2 meninos com a Natalie Talmadge. A essa altura, final da década de 40, começo da década de 50, os filhos dele já eram adultos, né? Voltaram a ter contato com o pai, porque já não eram mais dependentes da mãe, né? Passaram a ter contato com o pai, então ele conseguiu recuperar esse contato com os filhos e reconstruir a vida dele, né? Ele também, assim, parou de beber, se tratou, e ele foi um dos raros casos de comediante que, assim, depois que a carreira entrou em decadência, ele voltou a ser lembrado, porque não é todo mundo que realmente consegue isso, não. Que a maioria dos atores, assim, antigos, que tiveram o auge da carreira e depois perderam o sucesso, geralmente eles não conseguiram recuperar isso em vida, né? Eles só passaram a ser reconhecidos depois que morreram, muitos anos depois. O Buster Keaton ainda teve essa sorte. O que fica da carreira do Buster Keaton é uma pessoa que nasceu no vaudeville, que era como se fosse um circo, um show mambembe, numa família pobre. O Buster Keaton não tinha nem o primário. Ele praticamente não frequentou a escola pouquíssimo. Mas que pelo talento dele, pelo esforço dele, ele conseguiu se destacar. Inclusive, até existe uma teoria que, pelo tipo de mente que Buster Keaton parecia ter, uma mente técnica, uma mente analítica, ele poderia até ter sido um excelente engenheiro. Então, com base nisso, a gente vê que o esforço da pessoa, quando tem uma oportunidade, acaba predominando sobre tudo. Porém, quando você é um artista, quando você vive de arte, é muito importante que você tenha a sua liberdade artística, ou seja, que ninguém te diga o que você deve fazer, que você consiga produzir as suas próprias ideias e vender sim as suas ideias, mas sem que ninguém interfira no seu trabalho, na parte artística. Enquanto Buster Keaton teve isso, ele fez filmes muito originais e que até hoje são filmes que têm muita qualidade. Por exemplo, comparando com Charlie Chaplin e Harold Lloyd, o Charlie Chaplin, muito cedo, ele passou a ter a liberdade artística sobre os próprios filmes, depois foi ter o estúdio dele, sem depender de ninguém, só dele. O Harold Lloyd fez a mesma coisa, e o Buster Keaton teve isso durante um tempo, mas acabou perdendo, né, por causa do Joseph Schenck, que era o cunhado dele, né, e que infelizmente fechou o estúdio e passou o contrato dele para a MGM. Para piorar a situação, né, como o Buster Keaton ele teve muitos altos e baixos na vida, né, ele veio de uma família muito humilde, não imaginava que ia fazer tanto sucesso, depois que fez o sucesso não imaginava que ia perder, que ele ia passar pelo que passou, teve a questão do vício na bebida alcoólica. Então, assim, porque realmente você mudar de status quo não é uma coisa fácil para ninguém. E ele
conseguiu até sobreviver muito bem a essa fase ruim. E felizmente, assim, todos os filmes praticamente do Buster Keaton estão preservados, estão disponíveis na internet, estão disponíveis em DVD. Existem vários livros escritos sobre a vida dele. E hoje em dia a gente tem a sorte de poder ver esse material, porque os filmes do Buster Keaton, eles sobreviveram muito bem ao tempo. E você vê que, assim, os filmes dele jamais vai ter alguém que vai fazer igual, porque não tem hoje em dia mais nenhum ator de sucesso em Hollywood que esteja tão disposto a dar a cara a tapa, a fazer cenas extremamente perigosas, de ficar pendurado em cachoeira, de ficar pendurado em árvore, de descer do barranco, coisas realmente perigosas, do trem quase passar por cima de você, do carro quase passar por cima de você. Hoje em dia, mesmo se algum ator de Hollywood quiser fazer esse tipo de cena de ação, os estúdios nem permitem, porque o estúdio de Hollywood, ele investe muito num ator para poder deixar o ator morrer assim, né? Se um ator morre em cena, um grande ator, você imagina o escândalo para um estúdio de Hollywood, né? Até o final da década de 20, até o final da Era Muda, Hollywood estava ainda se consolidando, então existiam pequenos estúdios onde você conseguia ter mais liberdade, o ator, ele se expunha muito mais fisicamente, não tinha tanta preocupação com escândalo e principalmente não tinha tantas leis regulamentando a profissão de ator, tanto em Hollywood quanto no mundo inteiro, né? Essas leis, elas só vieram depois de algumas décadas. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, é aquilo. Dê um like, compartilhe e muito obrigada por ter visto esse vídeo. Abraços!